Olá, seres vivos do Brasil e região metropolitana. Eu sou o Daniel e você está em mais um Cristocultura, o canal onde cristianismo e cultura pop se encontram. Hoje estou sozinho mais uma vez sem o meu amigo Benjamin Silva para falar sobre um filme que só eu assisti, o filme do Michael. Que Michael? O Michael Jackson. O nosso querido cantor, rei do pop que faleceu em 2009, se eu não me engano, e agora nós tivemos aí esse filme que já está sendo uma das cinebiografias de maior sucesso da história. Se eu não me engano, já está em terceiro lugar de bilheteria de todos os filmes biográficos. E como sempre queremos falar sobre o que a gente consegue tirar de reflexões cristãs desse filme e também se esse filme é apropriado ou não para você que é crente. Então, bora lá. Bom, começando com um resumo do filme, o Michael, de 2026, é um filme do Antoine Fuqua, um cara que já fez muitos filmes, alguns filmes de destaque, mas eu nunca assisti nenhum pessoalmente, então não tenho como comentar sobre outras obras dele. É estrelado pelo sobrinho do Michael Jackson, interpretando ele como um adolescente adulto, que é o Jafar Jackson, e no Michael, no início da sua vida mais criança, pré-adolescente, é interpretado pelo Juliano Valde. O filme basicamente trata sobre a vida do Michael Jackson, que se você não conhece, um pequeno resumo, ele é um menino muito talentoso, com uma voz incrível, dança bem e tem os seus irmãos, a família Jackson, que são todos também excelentes em instrumentos e apresentações musicais. Sendo que o filme vai abordar como o Michael sofre violência e pressão em casa, especialmente do seu pai, o Joseph Jackson, para se tornar um grande artista e trazer fama e reconhecimento para a família. E devido a isso ele sofre muito por conta da forma violenta e impositiva que o pai dele aborda as relações, né? E mostra também a ascensão do Michael Jackson ao estrelato, o sofrimento para ele tentar se desvincular do pai à medida que ele cresce na sua carreira solo e tenta seguir o seu próprio caminho distante da banda da família que ele começou originalmente. Mostra como ele quer cada vez alcançar mais e chegar mais longe na estrada da fama e do reconhecimento como um artista pop. E também como ele começa a descobrir a sua necessidade, o seu desejo de ajudar outras pessoas e de fazer da sua vida algo relevante para impactar o mundo positivamente. Então, basicamente, essa é a jornada do Michael no filme. O filme não aborda a vida inteira dele, acho que a essa altura você já deve saber disso, se você tem interesse no filme, ou talvez já tenha assistido. O filme aborda até um determinado momento que se pode dizer que é o auge da carreira do Michael Jackson e deixando aí a possibilidade de uma sequência em aberto. Então, feito o resumo, vamos para as contraindicações, ou seja, será que esse filme tem alguma coisa problemática para você que é cristão ou talvez não indicada para uma determinada idade? Bom, o filme não tem nada extraordinariamente assim chocante, nem ofensivo especificamente para nossa fé, nem nada do tipo. Não possui conteúdo sexual, não possui violência gráfica, né? Obviamente, é um filme biográfico sobre uma pessoa, assim, tem violência, né? Cenas de violência doméstica, mas não a ponto de gerar, assim, nenhum tipo de sensação extrema, a não ser em alguém que de repente lide com trauma disso e tenha muita dificuldade com qualquer cena que envolva opressão ou violência em casa. Talvez não é indicado para crianças que não entendam o que é que está acontecendo, crianças muito pequenas, né? Criança assim, próxima dos 10 anos, acho que já consegue acompanhar numa boa filme. O filme tem conteúdos que podem incomodar algumas pessoas no sentido de trazer uma possível idealização do Michael Jackson, a gente vai falar mais disso lá na frente, mas essa questão de abordar ele como um ídolo, né? Então, é uma coisa que nós como cristãos precisamos ter cuidado nessa visão idealista das pessoas, que coloca as pessoas em um certo patamar, mas o filme em alguns pontos até humaniza o Michael, mostrando um pouco das estranhezas dele, mostrando também o que ele sofreu na vida, então que ele não era só aquela estrela, mas existia uma pessoa comum por trás, né? Também pode incomodar quem procura uma história mais crítica e mais realista da vida do Michael. O filme toma várias liberdades, corta várias coisas da vida dele, muda outras coisas, e eu também vou comentar isso um pouquinho mais no review. Quem quer ver a vida completa do Michael vai se frustrar com certeza por ver que, um pequeno spoiler aqui, mas isso que já apareceu em muitas notícias, não é um assim, spoiler de um filme sobre uma pessoa real que já viveu, né? Mas, enfim, o filme não aborda nada das alegações de abusos, né, em relação a crianças que o Michael sofreu. Ele para logo antes disso acontecer, então
Ele não vai trabalhar com as polêmicas envolvendo a vida dele de maneira geral, vai ficar bem longe disso. É um filme que se coloca de uma forma bem segura para agradar os fãs e não querer entrar em discussões desse tipo. Então é muito mais para quem quer realmente curtir as músicas, ver um pouquinho da trajetória dele, curtir as danças, né, uma reencenação de momentos-chave ali da carreira dele. E se você é um cristão que só assiste filmes religiosos, só consome obras religiosas confessionais, também com certeza você não vai se interessar por esse filme. Mas fora isso, não vejo nada demais, mesmo algumas músicas tendo ali algum tipo de conteúdo sexual. Isso não é enfatizado, né? Pra quem vai ver legendado, talvez que nem entenda inglês, não vai nem pegar, alguma coisa desse tipo. E a maioria das músicas que aparecem no filme nem tem nenhum conteúdo que é nada demais, né? De referência sexual, até porque o Michael não trabalhava geralmente nada explícito, nem vulgar demais nas suas canções, né? Então, é realmente um filme que mostra a carreira, a trajetória dele pra quem gosta de Michael Jackson, pra quem quer conhecer um pouquinho mais, pra quem, enfim, quer ver um filme divertido, não tem nada que contraindique nesse sentido. E aí eu quero passar realmente para os dois grandes pontos desse vídeo. Um é o review, que tem várias coisas nesse filme que eu gostaria de abordar do ponto de vista das escolhas de roteiro, né? E também falando depois sobre o que a gente tira de reflexão baseado na palavra de Deus. Porque sim, a partir da vida de uma celebridade, a partir de tudo que o Michael sofreu, viveu, das suas escolhas de vida, a gente com certeza consegue perceber coisas que foram legais, que glorificaram a Deus, e outras coisas que a gente precisa refletir para que a gente não caia nas mesmas armadilhas na nossa própria vida. Se você quiser pular para a parte em que eu não estou falando sobre o conteúdo do filme, sim, mas sobre aquilo que nós podemos tirar de reflexão cristã, você pode pular para esse tempo aqui, que aí você não vai pegar spoilers do roteiro do filme, nem nada, para você poder assistir cegamente, tá bom? Entrando na review, primeiramente os pontos positivos. O filme tem uma ótima caracterização dos personagens, dos figurinos. Quando mostra cenas dos clipes do Michael Jackson, das gravações, das apresentações ao vivo dele, são excelentes. Muitas vezes eles conseguem emular quase que perfeitamente a atmosfera, as vestimentas, o ambiente onde eram feitos os shows, para realmente você, quem já assistiu determinado show ou quem conhece um pouco da história, olhar e ver, poxa, cara, tá muito parecido. Por exemplo, o show clássico do Motown de 83, eu acho, que o Michael tá se apresentando e onde ele pela primeira vez faz o Moonwalk, né, cantando Billie Jean, que é um show bem característico, assim, do momento chave da vida dele, né? E foi abordado, se você ver comparativos no YouTube, muito parecido, né? A forma como o Jafar interpreta, como ele dança, a sequência dos movimentos na música, praticamente igual a que o Michael fez no show original. Aí entra também um outro ponto, que é a escolha, né, dos atores, principalmente os que interpretam Michael criança e adulto, excelentes, muito carismáticos, muito bons nas apresentações. A voz, que ali, pelo que eu vi, é uma mistura da voz do Jafar com a voz do próprio Michael, né, no filme. Até nos momentos a capela ficou linda. As danças, maneirismos do Michael Jackson, excelentes, feitos pelo Jafar. E a atuação do Michael criança também, os momentos também mais emocionais, são todos muito bem feitos. Nesse ponto, é um ótimo filme para quem quer realmente ver esse retrato de trechos da vida do Michael, muito bem atuado e muito bem coreografado. Porém, é uma biografia que, no meu entendimento, é bastante chapa branca. É realmente uma ficcionalização da vida do Michael Jackson. Não é uma abordagem de fato de todas as polêmicas e paradoxos que envolveram a vida dele, mas é uma exploração que coloca muito o Michael como uma vítima, principalmente do seu pai, e dá pinceladas das suas estranhezas, das suas falhas, mas muito mais colocando a responsabilidade, digamos assim, na sua criação e nos traumas causados pelo pai. Então o pai, ele se torna ali um vilão supremo da vida do Michael. Realmente ele é retratado sem muitas nuances, como um grande vilão, um grande antagonista do filme, exceto raros momentos em que ele tá com a família rindo, se divertindo, ou orgulhoso dos filhos, mas ele tá quase... Voltando. Então, colocando o pai do Michael Joseph como esse vilão supremo, meio que dá uma justificada nas estranhezas do Michael Jackson. Ao mesmo tempo em que o filme sempre tenta abordar que ele sempre foi uma criança muito diferente, uma pessoa muito diferente, fora do comum. Já eu falo mais disso, mas tem algumas ausências e invenções
importantes nesse filme, certo? Que o distanciam realmente de uma obra que seria mais documental. A gente já sabia que não era essa a pretensão, né? Mas eu, pessoalmente, tenho, assim, muita dificuldade e, sinceramente, me incomodo com filmes biográficos, porque eles não são realmente biográficos, eles são ficcionalizações da vida de alguém. Então eles pegam uma pessoa real e transformam em um personagem. Só que 90% das pessoas que vão assistir não tem essa noção e elas vão interpretar aquilo como verdade. Então se você diz que o Michael criou uma música nessa situação, as pessoas vão acreditar: ah, então foi assim que ele pensou em Thriller. E na verdade não foi. Ah, se o pai do Michael fala uma coisa e faz uma coisa com ele, ah, então esse pai dele era isso, isso, isso. E se ele não fez aquilo, todo mundo vai achar a partir de então que ele fez, né? Então as pessoas não diferenciam uma obra documental de um filme biográfico ficcionalizado baseado em fatos reais. E eu creio que, por mais que existam certas liberdades criativas que possam ser tomadas, quando você está tratando de uma história real de uma pessoa específica, é importante buscar ser o mais fidedigno possível, porque senão você está induzindo as pessoas ao erro e a acreditar crenças falsas sobre a vida de alguém. E isso são críticas que foram feitas em outros filmes, como o do Freddie Mercury, por exemplo, do Elvis, enfim, que se escolhe omitir muitas coisas para se criar uma narrativa específica com um determinado fim, né? Então, uma ausência muito importante, são 3 irmãos do Michael, não aparecem, inclusive a Janet Jackson, que se tornaria uma grande estrela, né, na sua vida adulta. Ela mesma não quis aparecer no filme, mas eu não sei como eles vão conseguir contornar isso quando o filme for, se houver um segundo filme abordando a vida adulta do Michael, né, já que ela seria a sua irmã que ganhou mais destaque, mais importância na indústria musical. Além de outros irmãos, como o Randy, que vai substituir o Jermaine Jackson na banda deles, né, no The Jacksons, que antes era o Jackson 5. Então é como se eles não existissem. Então isso causa lacunas na vida do Michael pela ausência de pessoas essenciais ali que estavam envolvidas na sua carreira, né? Mas além disso, o filme literalmente inventa coisas que nunca aconteceram ou modifica completamente a linha do tempo. Então, alguns exemplos aqui, eu vou tentar ser rápido nisso, para eu focar nas reflexões lá no final, mas anotei bastante coisa aqui que eu acho que vale a pena ser mencionada na linha mais para quem tá interessado no cinema. Então, sobre a linha do tempo da vida do Michael, a linha do tempo da infância dele, as músicas gravadas a cada ano, a forma como as contratações foram feitas, em que momento aconteceu as coisas, muitas delas são totalmente erradas, até as músicas que eles tocam, né, em determinados anos, às vezes estão incorretas, no intuito muito de encaixar as músicas selecionadas nas cenas. Então pensavam numa música icônica, ou a música que eles queriam botar no filme especificamente, e eles colocavam dentro de uma apresentação ou de um ensaio em um ano que ela não tinha ainda sido lançada. Então, muito nesse sentido de tentar colocar dentro da narrativa, né, mas não necessariamente condiz com a realidade. Sobre o pai dele, algumas ações do pai dele não são coisas que foram bem documentadas na vida real, mas na verdade foram documentadas como tendo sido conectadas a outras pessoas. Como o filme tenta colocar o pai como grande vilão e meio que exclui as outras pessoas, né, da jogada, inclusive os irmãos do Michael, que simplesmente não tem nenhuma relevância no filme, além de fazer parte da banda dele. Não tem praticamente falas nem interações relevantes. Então o pai é sempre colocado como aquele que traz à tona todas as coisas ruins. Então ele é o cara que fica criticando o nariz do Michael, chamando ele de narigão, né? Na verdade, ele faz isso só uma vez, mas é o que gera o trauma no Michael. E, na verdade, dizem os biógrafos aí que os seus irmãos faziam muito isso, né, com ele. O pai dele é que descobre e se assusta com a rinoplastia do Michael quando ele faz a primeira cirurgia do nariz, justamente para diminuir. Quem na verdade fez isso, descobriu, foi o irmão dele, o Jermaine. E a demissão do pai dele pelo John Branca, né, o empresário do Michael, advogado, eu acho, acontece por fax no filme, que é uma coisa que também não aconteceu na vida real, não tem nenhuma documentação disso, na verdade. Eles continuam trabalhando juntos ali por um tempo. O Michael tem a carreira paralela dele, sem demitir o pai dessa forma tão direta, e como o filme coloca, e tão traumática, né, pra ele. O filme também coloca a mãe do Michael como uma pessoa muito oprimida pelo pai dele, protetora do Michael e que tá sempre apoiando as decisões dele, mas a verdade é que a mãe dele apoiou muitas decisões do pai dele. Ela ficava, assim como o pai dele, tentando trazer o Michael pra se apresentar sempre com os irmãos e não pra ficar na carreira solo, e não necessariamente ela apoiava só o que o Michael queria. Então o filme coloca a mãe dele realmente como um anjinho que tava sempre do lado dele, que talvez era no máximo omissa em algumas situações, e o pai como super vilão, mas na verdade ela também tinha a sua parcela de apoiar o marido nas decisões dele, tanto que ela permanece com ele a vida toda, né? Curiosamente, o filme dá um destaque pro John Branca, né, que eu falei, que representa o Michael legalmente e tal, e depois eu vi nos créditos que o John Branca foi
um dos produtores, uma pessoa muito relevante, né, na produção do filme. E aí pra mim fez um pouco de sentido porque que ele ficou em tanto destaque em detrimento de outras pessoas muito importantes da carreira do Michael, como por exemplo o produtor Quincy Jones, que aparece, mas não com tanta relevância e até tempo de tela quanto o John Branco. O filme faz parecer que o Michael nunca lançou um trabalho solo antes do Off the Wall, sendo que ele já tinha lançado várias músicas antes. Então é como se fosse essa grande reviravolta que ele vai lançar um disco solo e tem todo esse conflito com o pai dele por causa disso, mas não foi bem assim que aconteceu. E minimiza as contribuições de outras pessoas, como o próprio Quincy Jones, que eu falei, e outros instrumentistas e compositores, que ajudaram muito a criar as músicas do Michael. O Michael era um compositor, sim, mas ele era um grande artista de performance, né? Um grande intérprete, que também escrevia, mas que tinha muitas pessoas auxiliando ele, até porque ele não era um multi-instrumentista, então tinha muita gente produzindo as músicas com ele, mas o filme meio que coloca ele como um gênio solitário, que faz tudo sozinho em casa, e basicamente como se ele chegasse com as coisas prontas para que a galera executasse, né? E, na verdade, ele tinha várias pessoas em volta dele ajudando ele a tornar o grande astro que ele se tornou. E, por fim, o acidente lá no comercial da Pepsi, onde ele queima os cabelos dele, foi uma coisa terrível, sim. Mas ele não teve um impacto tão grande quanto o filme coloca, no sentido de ameaçar ele deixar de cantar e dançar e gerar esse grande dilema para a vida dele, sendo que, na verdade, em nenhum momento isso esteve em questão, né? Foi um acidente, mas que não ameaçou de forma alguma ele poder se apresentar. Ele voltou pouquíssimo tempo depois, saiu do hospital e continuou a sua carreira, né? Todas essas são invenções do filme que fazem com que as pessoas vão acreditar em várias coisas que literalmente não são verdade, ou são deturpações da verdade ou meias verdades, né? E eu acho isso muito chato em filmes biográficos, porque você vai com a expectativa de conhecer mais da história de alguém, mas você não faz a menor ideia do que realmente é verdade ou não, porque as pessoas podem literalmente botar qualquer coisa desde que o caminho geral faça sentido com a trajetória daquela pessoa que existe mesmo. E entre outras coisas, o filme também explora pouco os relacionamentos do Michael, muito pouco mesmo, assim, exploram mais com o pai dele, um pouquinho com a mãe, mas zero relacionamento com os irmãos e extremamente superficial com a maioria das outras pessoas. Os personagens que aparecem estão sempre lá para avançar a trama, mas fora isso, a maioria deles não tem realmente, assim, relevância. E não é mostrado o relacionamento do Michael a nível pessoal, né, com as pessoas. As coisas também acontecem com saltos no tempo bem frequentes, às vezes de 5, 10 anos, 3 anos, enfim. Então, dificulta notar algumas evoluções graduais, embora a gente veja alguns processos acontecendo, mas muitas vezes dá um salto para um outro momento em que ele já está numa outra situação de carreira. O filme também coloca o Michael quase como um assexuado, assim, ele basicamente só pensa em música, em ter sucesso e em ter bichos. Ele compra uma cobra, um chimpanzé, uma girafa, coisa e tal, mas em nenhum momento mostra ele com a namorada, não mostra ele se interessando por ninguém, sendo que o Michael se apaixonou por várias pessoas, inclusive por celebridades, né? Teve vários relacionamentos, se casou, teve filhos. Eu sei que mostra mais da juventude dele, mas já nesse momento ele teve esses relacionamentos e simplesmente é como se não existisse, como se ele fosse um assexuado, uma pessoa que não mostra nem ele pensando em mulher, se interessando por ninguém em nenhum momento, nem tendo as ilusões amorosas, e nada disso influencia as músicas dele, embora muitas das músicas dele sejam músicas de amor, de romance e de relacionamentos, né? E até mesmo com conteúdo sexual. E ele também parece ter zero amigos, não tem amigos, só animais, exceto uma menina aleatória que aparece no quarto dele em uma cena conversando com ele, que não fala quem é essa menina, e depois ela desaparece para sempre. E ela só tá lá pra conversar com ele sobre a rinoplastia dele, e simplesmente não sei o que é que tem a ver aquela menina lá, que o filme poderia ter abordado a amizade dele, que ele tinha com várias pessoas, inclusive várias pessoas famosas, relevantes da época, né, com que ele se conectava, com que ele cantava junto, com que ele se juntava e passava tempo e tudo mais, né. O filme, assim, naquele aspecto do storytelling, né, que se fala muito sobre o mostre e não fale, o show don't tell, né, ou seja, mostre as coisas acontecendo em vez de só dizer, Michael se sentiu assim, isso foi ruim, isso foi bom, né? O filme não tem narrador, né? Mas enfim, em vez de você dizer como o personagem está ou mostrar o que ele fez como consequência de algo que foi apenas dito ou colocado em passant, o melhor é que você desenvolva uma narrativa de um modo que fique evidente porque se chegou àquele lugar, àquela situação. E em alguns momentos isso acontece, mas eu percebo que alguns dilemas do Michael, até pela quantidade de coisas que tem no filme, são apresentados muito assim, rapidamente. Notavelmente, pra mim, o problema dele com o nariz,
que leva ele a fazer a cirurgia e depois várias outras cirurgias plásticas no nariz. Tem uma única rápida menção na infância dele em que o pai dele chama ele de narigão. Isso é uma cena bem rápida e depois não aparece em nenhum outro momento ele tendo esse conflito, até que ele aparece já na juventude olhando pro nariz e decidindo fazer a cirurgia. Ele também conversa com a mãe sobre ele ser excluído na escola, sobre ele ser diferente de todo mundo, mas isso também não é mostrado de forma alguma e principalmente essa sensação dele de que ele não é como as outras pessoas, de que ele é estranho, de que ele é diferente. O filme mostra ali que ele gosta de dançar, que ele gosta de ler, diferente ali dos irmãos, mas não mostra nada na infância dele que caracterizasse ele como diferente de uma criança qualquer. Ele fica olhando as crianças brincando lá fora, ele quer brincar também. Então ele também gostaria de brincar. Ele não demonstra nenhum interesse esquisito, ele não tem nenhuma estranheza no comportamento, no jeito de falar, no jeito de agir. Para todos os efeitos é uma criança normal, mas as conversas com a mãe dele é no sentido de eu sou muito diferente, eu sempre soube que você era diferente, que você era especial, que você não era como as outras crianças, que de certa forma ressaltando também a esquisitice, né, que ele não se encaixa, mas não tem nada que realmente coloca isso em evidência. E também a influência religiosa da mãe como testemunha de Jeová, que influenciaria bastante as crenças do Michael, comportamentos dele na vida, músicas que ele escreveu, né? Ele escreve inclusive uma música contra o aborto em um determinado momento, acho que é no CD Bad, que é a Abortion Papers. A mãe dele influenciaria muito, né? E até essa questão da crença geraria conflitos também dele, porque ele acabaria até saindo posteriormente dessa religião por conta do conservadorismo, que não batia às vezes com o conteúdo de determinadas músicas ou com a forma como ele se portava, né, publicamente. Isso são coisas importantes da vida dele que não são abordadas com muito destaque. Além de momentos-chave que parecem que vão ser abordados e são cortados do nada. Como, por exemplo, para mim o que chamou mais atenção é o clipe do Beat It, né? Que é um clipe em que ele consegue envolver duas gangues rivais para participar do clipe. E ali ocorreu vários conflitos, né? Os ânimos começaram a se acalorar na vida real, né? Mas o Michael consegue uma coisa que ele sonhava muito, que era a união de rivais e de inimigos através da música. Mas o filme começa a mostrar essa cena em que eles se juntam ali, mas a minha sensação foi que foi cortado do nada, sem mostrar uma resolução daquele momento. Seja de conflito ou seja de abraço e de conexão entre aqueles membros de gangue. O filme simplesmente pula para outras coisas acontecerem. Mostra ele dançando um pedaço do clipe, enquanto ele tá mostrando pros caras como é que ele vai fazer, mas aí não mostra a conclusão daquilo que seria o que é mais esperado, a catarse daquele momento. Ao mesmo tempo, o filme consegue construir bem outras partes, como a luta do Michael com o vitiligo, que ele é mostrado algumas vezes tendo que lidar com aquilo, mascarar a sua pele, né, por conta do esbranqueamento de determinadas partes do corpo, inclusive do rosto. Mas o momento chave em que ele não consegue mais disfarçar, em que a pele dele está mais clara, é pro lado. Então ele tá ainda com a sua pele negra, né, com aquelas características, e aí mais pro final do filme, o filme pula pra ele já com a pele mais clara, já com uma aparência um pouco diferente, e você não vê tanto esse desenvolvimento ali nessa parte, né? O diagnóstico do vitiligo também não é mostrado, ele já menciona isso vagamente em um determinado momento, olhando pro braço dele. É algo que eu acho que poderia ter sido explorado de uma forma mais impactante para ele, por conta da preocupação dele com a imagem, com o perfeccionismo. Então isso realmente influenciaria bastante na forma como ele se sente na sua autoimagem, né? Mas apesar disso, isso vai se desenvolvendo um pouco mais ao longo do filme. Achei legal que não foi mencionado uma única vez, mas vira e mexe ele vai aparecendo, se maquiando e percebendo a pele dele piorando um pouco, né? Outra coisa que eu achei legal que foi trabalhado, não sei se é verdade essa parte, a forma, né, como é abordado, mas achei legal, é o fascínio dele pela Terra do Nunca, que levaria ele um dia a comprar o rancho Neverland, né, onde ele construiria uma grande mansão, e ele fica lendo na infância o tempo todo, até na juventude, o livro do Peter Pan, e se encantando com aquela terra ideal, onde existe liberdade, e onde ele poderia ser criança, né? Já o momento que ele começa a tomar analgésicos, que ia causar seus vícios posteriores, ele é mostrado de maneira sutil, mas evidente, né? Mostrando que ali ele teria que começar a tomar, ele fala que não queria usar nenhum remédio e tal, e você sabe que ele vai acabar se viciando naquilo e vai levar vários problemas de saúde do Michael, até inclusive a sua morte um dia, por conta de medicamentos usados de forma errada. Mas a maioria dessas coisas aí vão fazer mais sentido para quem já tem algum conhecimento da história dele. Porque quem não conhece, muitas dessas coisas não tem um fechamento no próprio filme. Então a pessoa não vai entender
talvez porque ele é fascinado pelo Peter Pan, ou a história dos analgésicos, porque talvez só na sequência que isso vai ter um payoff, uma resolução, né? Mostrando as consequências dessas coisas apresentadas no primeiro filme. Para concluir, que eu tentei ser rápido e não consegui, a não ser que o Ben corte alguma coisa do que eu falei. O filme é divertido, o filme é empolgante para quem simplesmente gosta do Michael Jackson, para quem quer ver as suas apresentações e a sua história recriada em momentos-chave. Mas, assim como eu li em algum review, avaliação aí na internet, é como se fosse um greatest hits, melhores momentos Michael Jackson. Então não espere um filme que se aprofunde intimamente na psique do Michael e nos seus relacionamentos, porque você não vai encontrar. Você vai encontrar detalhes abordando ali momentos-chave da sua vida. Eu acho que isso tem muito a ver com o tanto de coisa que tem relevante na vida dele. Realmente foi uma pessoa muito prolífica, com muitos hits na carreira e com muitos acontecimentos chamativos na sua vida, polêmicas, sofrimentos e tudo mais. Então, seria impossível abordar isso com profundidade absolutamente em um filme. Acho interessante essa ideia de fazer uma divisão, mas acho que mesmo assim não foi suficiente para a quantidade de coisas que quiseram abordar, mas deixaram superficiais. Então é um filme que a minha sensação é de superficialidade, mas que traz um entretenimento suficiente, especialmente para quem gosta do Michael Jackson já, que justifica você assistir e se encantar, principalmente com as performances do Jafar Jackson no filme. Pois é, e agora indo para a parte que para nós é a mais importante, que é o que é que esse filme tem a ver com Jesus, o que é que ele tem a ver com a Bíblia, o que é que eu posso tirar para minha vida da vida do Michael Jackson. Será que tem alguma coisa? Eu acredito que tem bastante coisa. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção nesse filme foi o impacto que a família tem na vida de uma pessoa. Eu me lembrei logo daquele versículo de Efésios 6, 2 e 4 que fala assim: filhos, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, e aí mais pra frente fala: pais, não irritem os seus filhos. A Bíblia traz muitos mandamentos recíprocos, tanto para casais, como para pais e filhos, como para irmãos em Cristo, em que nós devemos ao outro algo, mas ele também precisa ter a reciprocidade conosco, senão essa relação ela fica maculada pelo descaso, pela opressão, pela violência, enfim. E é isso que acontece com o Michael, né? Ele é criado de uma forma que ele tem que respeitar o seu pai, honrar o seu pai, fazer o que ele manda, viver de acordo com as orientações dele e fazer sucesso e fama e dinheiro e tudo mais. Mas o pai o oprime, o violenta, o machuca fisicamente e emocionalmente, deixando ele uma criança traumatizada. Então, um pai opressor, ele vai produzir um filho que pode ser reprimido, inseguro, angustiado, ou em vez de reprimido, ele pode se tornar extremamente rebelde. Ele pode se isolar dos relacionamentos, ele vai, enfim, se tornar uma pessoa disfuncional. E o Michael se torna, ao mesmo tempo, por conta do perfeccionismo do pai, uma pessoa excelente e perfeccionista em tudo que ele faz, mas também uma pessoa disfuncional em muitos aspectos da vida. Então, o trabalho dele é perfeito, é feito com a maior qualidade possível, sempre tentando alcançar mais. Mas ele está sempre insatisfeito, porque ele sempre acha que não é suficiente, porque ele não se sente suficiente, ele se sente indigno. Ele está insatisfeito com o trabalho, com a sua imagem, com seus relacionamentos. Ele tem dificuldade nos relacionamentos amorosos, o filme não aborda isso, mas a gente sabe, né, que o Michael se relacionou com várias pessoas, mas teve dificuldade de manter uma família funcional. Teve até um dia desse uma história de que ele tentou fazer um contrato para ter um filho com a Xuxa, porque ele queria ter filhos, aumentar a prole dele. Ele tinha um plano lá de ter filhos com pessoas de todos os lugares do mundo, todos os continentes, sei lá, e unir o mundo através da sua família. Então ele tinha também um certo entendimento, um pensamento de grandeza e de união do mundo que era ao mesmo tempo um pouco, eu não vou dizer delirante, mas idealista demais, e ao mesmo tempo um sentimento de que ele iria conseguir alcançar todas essas coisas de forma pessoal e unir todas as pessoas e tudo mais. Então ele era, e ao mesmo tempo, muita inocência, né, de acreditar que nessa simplicidade em que as coisas se resolveriam assim. E eu acho que isso vem muito de ele não ter conseguido viver as fases da vida apropriadamente. Ele teve que crescer muito rápido, se tornar um superstar ainda criança. Então ele não pôde viver a sua infância, não pôde viver a sua adolescência e não pôde viver outras experiências normais que levariam ao seu desenvolvimento intelectual e emocional normal. E ele, por isso, também se torna obcecado com reviver a sua infância e ter amizades com crianças, coisa que é tocada muito por cima. A questão de reviver a infância, ele tem brinquedos, ele tem bichos, ele tem um quarto cheio de coisas infantis. Mesmo sendo uma estrela, ele ainda vive ali naquele quartinho, naquele mundinho dele especial, ele ainda fica lendo Peter Pan. Ele gosta de visitar as crianças doentes, né? Crianças que estão com doenças terminais, o que também faz com que ele faça muitas coisas positivas, mas ele meio que se conecta com elas a um nível pessoal
espiritual mesmo, como se ele se visse nelas, né? E olhando para tudo isso, eu vejo como essa família disfuncional criou uma pessoa disfuncional. E, infelizmente, gerou consequências terríveis para a vida do Michael na sua vida inteira. E ele talvez nunca conseguiu sair plenamente da sombra do pai dele e de todas as marcas que ele gerou. E eu costumo dizer que todos nós vamos traumatizar nossos filhos, que a gente sempre traumatiza outra pessoa, porque nós somos imperfeitos e pecadores. Mas o meu objetivo enquanto futuro pai é traumatizar o mínimo possível. É realmente conseguir chegar num patamar de amor, de cuidado, de carinho com meus filhos, em que essas coisas superabundem em relação aos meus erros. E infelizmente, espero que eu consiga, né, fazer isso. Infelizmente, eu creio que muitas famílias não conseguem e acabam deixando os seus filhos com marcas negativas maiores do que as marcas de honra, de valor e de dignidade que poderiam ser ensinadas. E isso é completamente contrário ao que a palavra de Deus ensina, né? De amor sacrificial, de amor que dá a vida pelo outro e pela família, especialmente, né? É preciso que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja e que todos nós amemos o próximo como a si mesmo. Então, certamente, essa forma de lidar e de pressionar uma pessoa não é aquilo que Deus espera de nós. E a gente pode aprender com personagens e com pessoas reais, sejam famosas ou não, tanto o que a gente deve como o que a gente não deve fazer. Nesse caso, tem muitas coisas que a gente não deve fazer, que infelizmente marcaram a vida do Michael. Um outro aspecto que tem relação com isso é a questão da criancice, da infantilidade, de certa forma, da inocência que o Michael tinha, de ser como uma criança, né? Que cresceu, mas que nunca pôde ser criança e por isso ao mesmo tempo nunca saiu plenamente da infância. E quando a gente olha para a Bíblia, Jesus nos chama assim a ser como crianças. Lá em Mateus 18:3, o pessoal tenta tirar as crianças de perto dele, ele briga com elas, ele dá um carão e ele diz: deixa as crianças virem a mim. Se vocês não forem como crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. Você precisa se tornar como uma criança. E eu creio que isso tem vários aspectos dos quais a gente pode tirar algo para nós, mas a criança, ela tem uma inocência, ela tem uma confiança, ela tem uma admiração que é diferente dos adultos. Ela admira os pais e acredita na palavra deles, ela crê naquilo que eles falam para ela. E ela sabe que ela é dependente deles. A criança retém uma certa simplicidade de ver as coisas sem complicar demais. A criança gosta do que ela gosta, ela é espontânea, ela não precisa justificar nada. Ela não precisa de muito para brincar com alguém, para se conectar com alguém. E ao mesmo tempo ela tem limitações e impotências muito evidentes. Ela depende completamente dos seus pais. E ela aceita essa dependência. Ela não tem delírios de independência total, de achar que consegue fazer tudo sozinha, mas ela é criada para ser protegida e ela aceita ser protegida, amada e cuidada. E ela não precisa de nenhuma razão, merecimento ou justificativa para receber amor. Ela simplesmente sabe que ela é amada porque ela é filha de alguém e esse alguém ama ela por quem ela é. A não ser que ela seja traumatizada e ensinada que ela precisa merecer o amor de alguém. Aí sim ela vai crescer com um senso completamente deturpado de dignidade. Isso aqui não é para dizer que as crianças são perfeitas, que elas não pecam, que elas não têm malícia no coração, porque isso não é verdade. Às vezes a gente quer dizer que as crianças são inocentes, então que elas são boazinhas. Não, as crianças elas já nascem com a natureza pecaminosa. Elas já nascem propensas ao pecado como qualquer um de nós. Elas não desenvolvem isso quando crescem. Mas elas sabem que elas são dependentes dos pais. E esses pais vão guiar elas a respeito do certo e errado. E quando a gente olha para o ser criança do Michael, para o jeito como ele se mantinha de certa forma infantil e inocente, a gente vê uma simplicidade de criança que é muito bonita. De querer ser amigo, de querer cuidar de outros, um certo idealismo no amor ao mundo e às pessoas de forma igualitária. Mas isso também traz junto uma vulnerabilidade de um adulto que nunca amadureceu como ele deveria e que constrói uma vida adulta que é bastante disfuncional. Entregue às expectativas da família, que tem dificuldade de ter relacionamentos saudáveis com outros adultos, que é incapaz de enfrentar os próprios dilemas sozinho, mas ele começa a crescer nisso à medida que ele vai enfrentando o pai e descobrindo como se tornar mais independente. Mas também que tem um desejo intenso de se provar, de mostrar o seu valor, porque não entende o seu valor intrínseco, a sua dignidade intrínseca. Então sempre acha que precisa merecer o valor que as pessoas dão a ele. O Michael ele fica o tempo todo nesse dilema. Como é que eu vou mostrar que eu sou o melhor? Como é que eu vou mostrar que eu valho a pena? Porque foi assim que ele aprendeu com o pai dele. Que ele não era simplesmente um filho amado, mas ele era alguém que precisava mostrar que conseguia fazer o que ele mandava. E aí quando a gente pensa no equilíbrio bíblico, o que é que esse ser como criança também me lembra muito lá de Mateus 10:16, quando Cristo fala assim, olha, você precisa ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Simples como a pomba e astuto como a serpente. Às vezes a gente troca essas coisas.
A gente não quer ter a simplicidade, a gente quer complicar tudo, a gente acha que tudo é difícil demais. Mas ao mesmo tempo a gente é bobo, a gente é besta, a gente deixa o pecado nos dominar, a gente deixa outras pessoas guiar a nossa vida. E tem pessoas que acham que é infantil gostar de determinadas coisas de criança. É infantil se divertir, é infantil gostar, sei lá, de desenho animado, ou usar uma roupa colorida, ou brincar com alguém, jogar um jogo, enfim. Mas não acho infantil se comportar como um marido mandão autoritário, um pai opressor, violento, alguém que quer tudo do seu jeito e não sabe dialogar. Então acabam confundindo a maturidade e a vida adulta com o autoritarismo, com a violência, com o machismo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Nesse ponto, acho que ser como criança também traz um pouco dessa inocência e desse encantamento com o mundo. De ser capaz de se divertir, de ser capaz de parar, de amar e ser amado e apreciar as coisas ao nosso redor sem precisar sempre de uma justificativa e de tudo ser produtivo. E já outras pessoas fazem dos seus gostos, das suas memórias, da sua nostalgia, né, dos jogos, dos filmes, dos desenhos, qualquer coisa, a sua própria identidade. Então elas perdem a identidade pessoal e elas não aceitam que elas precisam também amadurecer e assumir responsabilidade sobre a própria vida. Essas sim viram eternas crianças, não do jeito que a Bíblia ensina, mas de um jeito completamente deturpado, em que elas ainda se portam como crianças, dependentes dos outros, que não querem trabalhar, que não querem crescer e que não querem ser responsáveis pelos seus próprios erros. Mas quando a gente se entrega a Cristo, a gente caminha com Ele e a gente se torna realmente como criança no sentido que Ele pregou. A gente ainda tem vontades, a gente ainda tem desejos, às vezes egoístas, a gente esperneia, a gente chora quando não é atendido, mas o nosso Pai nos disciplina. E nesse momento, quando a gente tem Cristo, a gente aceita a disciplina. E a gente graciosamente é conduzido por Ele à obediência. Assim é a criança nos braços do Pai. Ela pode chorar, ela pode querer botar o dedo na tomada, mas o Pai chama ela de volta à obediência. E a criança verdadeira é aquela que vai ser levada a obedecer por amor ao Pai e por entender que o Pai sabe mais e melhor do que ela. E um último ponto que eu queria abordar é o ego do Michael Jackson, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa simplicidade de criança, talvez por ele ter sido tão exigido, pressionado, ele fica querendo se provar e ele quer ser o maior artista do mundo. Ele se torna ambicioso, mas até que ponto essa ambição é saudável? Até que ponto querer ser o maior, querer ser o melhor vale a pena? Até que ponto o meu nome ser glorificado é uma coisa importante? E isso não é uma coisa exclusiva do Michael Jackson, mas do mundo secular em geral e agora, infelizmente, do mundo dito gospel. A gente tem uma indústria gospel em que as pessoas querem criar um nome para si mesmo. E não estou dizendo que é errado você ser um artista conhecido ou conseguir fama ou alguém lhe admirar ou lhe achar relevante, mas que admire suas ideias, que admire o que você faz, que admire os dons que Deus lhe deu, mas não que lhe idolatre de uma forma que a sua palavra é lei, ou que você vai ser reverenciado e que encostar em você é uma coisa especial, e que lhe conhecer é uma coisa que vale dinheiro, sabe? Filipenses 2:3 fala que nada devemos fazer por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, como é que eu posso considerar o outro superior a mim mesmo, me colocar numa posição de humildade, de servitude e ao mesmo tempo querer ser o maior de todos? Então, eu posso querer ser o melhor se for no sentido de preciso ser melhor do que eu fui ontem. Preciso fazer o melhor para Deus, com excelência, com amor, para que eu impacte o mundo de forma positiva. Aí sim vale a pena ser o melhor. Mas se for para eu exaltar o meu próprio nome em detrimento do nome de Cristo, então é muito melhor que eu não seja nada, mas que no meu nada, na minha humilhação, Cristo seja louvado na medida que eu entrego as minhas vontades a Ele. Então vale muito mais a pena não ter fama, não ter dinheiro, não ter sucesso, mas ter sucesso numa vida que glorifica o nome dEle e que com certeza seria uma vida até mais saudável, que não é guiada pela ganância ou pelo desejo de ser amado e de ser reconhecido, mas com a certeza de que nós já somos amados e reconhecidos pelo Filho de Deus e pelo próprio Pai. E que se esse Pai nos amou e nos adotou como seus próprios filhos também, através do sacrifício de Jesus, então nós não precisamos de mais nada. Isso é mais que suficiente. Precisamos levar sempre isso em consideração e lembrar que em vez de a gente querer ser como aquele grande artista, como aquele cara que ficou famoso e rico, milionário, a gente precisa querer ser quem o Senhor nos fez para ser.
e olhar para esse grande artista que é o nosso Deus, que fez todas as coisas, e ele que é maior do que qualquer ídolo desse mundo, que criou o universo, criou a natureza, que proclama a sua glória, esse mesmo Deus nos ama e nos quer por perto. E não tem reconhecimento maior do que esse, não tem dignidade maior do que ser amado pelo próprio Deus. E diante disso, nada mais importa, nada mais é relevante, e nós podemos viver uma vida que não é guiada pelo ego e pelo desejo de alcançar sempre mais e mais, mas entender que quanto mais Deus nos dá, mais nós podemos oferecer. E nesse ponto eu acho que o Michael tem uma coisa muito positiva para nos ensinar, que é quando ele foi confrontado com a própria mortalidade, quando ele foi confrontado pelo tanto que ele tinha, o tanto que ele conquistou, ele começou a perceber também que aquilo não era só para ele, mas para ele dividir com outras pessoas. Ele foi uma pessoa que fez muita caridade, que ajudou famílias. Eu não quero entrar aqui no mérito se ele era culpado ou não, né? Assim, eu pessoalmente acredito que ele era mais uma pessoa que tinha uma mentalidade infantil e que não entendia a esquisitice do que era o relacionamento dele com outras crianças, né? Da amizade, de estar junto, de brincar junto, do que propriamente uma pessoa realmente mal intencionada em relação a elas. Mas, para além disso, é fato que ele tentou usar a sua música e a sua vida para unir o mundo, para fazer campanhas em prol da paz, em prol do meio ambiente, em prol do resgate de pessoas em necessidade, em prol do tratamento de pessoas doentes. E eu acho que isso é louvável, e o que faltava talvez só fosse reconhecer quem era aquele que estava por trás de toda a bondade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que já preparou, né, todas as boas obras de antemão para nós realizarmos. Que nós possamos ser como o Michael nisso, mas também ao mesmo tempo aprender com os erros que ele cometeu e que outros cometeram com ele. E se nós marcamos alguém, que nós possamos pedir perdão, e se nós somos marcados, que nós possamos perdoar e viver uma vida independente das mágoas e traumas que outros nos deixaram, mas dependente totalmente de Deus. Então essa é a conclusão. E aí fica a pergunta, é para crente esse filme? Ele pode ser para crente. Ele é para todo mundo que tem interesse em saber mais da vida de uma pessoa falha, que fez grandes coisas nesse mundo, mas que também errou bastante, que não deve ser idolatrada, mas que pode sim ser admirada nas partes que fazem sentido. Então nós podemos sim assistir esse filme, eu creio, com senso crítico, entendimento e sempre buscando perceber o que é que Deus tem a nos dizer com cada coisa que nós consumimos e fazemos. E é isso que nós tínhamos para hoje. Por favor, dá uma curtida nesse vídeo, segue a gente aí no YouTube, se inscrevendo no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Esse foi mais um Cristocultura. Até a próxima. Deus abençoe.